Bom dia. É sempre uma satisfação estar presente em eventos assim, mas especialmente dentro de uma casa de leis, onde as decisões de uma boa sociedade acontecem. Então, muito me honra estar nessa tribuna aqui na Câmara de São Bernardo do Campo. Quero agradecer ao vereador Jorge Araújo, primeiro por sua amizade, por sua irmandade. A gente se conhece há tanto tempo, mas especialmente nesse tempo onde a gente assume juntos no parlamento. Hoje ele aqui no municipal, eu no estado, mas fui vereador em Osasco e a gente aprendeu tanto junto, né, Jorge? Então, estar aqui hoje nesse momento tão especial, muito me honra e, sobretudo, por um convite seu. Quero, em seu nome, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, inclusive o Álvaro Abulo, que veio de Carapicuíba também, dizer que é importante que o Legislativo Municipal acompanhe esses momentos de seminário, de reflexão, porque são nessas horas que surgem as principais ideias, os principais temas emergem e nos dão condições de compreender o que pode ser feito, e sobretudo naquilo que depende também do Poder Legislativo. Queria cumprimentar aqui em nome do Rafael, que está representando o prefeito, todos os membros da mesa, para a gente não se estender no protocolo inicial e aproveitar bem o tempo, mas em seu nome quero cumprimentar a todos os que estão aqui na mesa e os que vieram para participar deste tão importante simpósio, esse fórum que certamente vai dar para nós condições de aprofundar os temas relacionados à vida e à família. Foi-me pedido aqui para refletir um pouco sobre a família enquanto célula fundamental da sociedade, mas sobretudo como aquela que é capaz de nos dar condições de formar os valores, que no fundo é formar o caráter da pessoa. E ainda que não pretenda me estender, porque depois teremos outros preletores aqui também que vão poder aprofundar o tema, eu gostaria de trazer algumas breves reflexões sobre essa temática. Queria só contar uma história antes. Eu sou, além de tudo aquilo que a Sara já mencionou ali, eu sou o último filho de 14 que meus pais tiveram. É uma família grande, uma família numerosa. Casado com a Edna, nós temos 3 filhos, aqui foram citados inclusive os filhos, e 5 netos hoje, graças a Deus. Mas eu aprendi, talvez, eu não vou dizer a maioria das coisas, mas a base daquilo que hoje eu vivo e de como eu compreendo o mundo foi dentro de casa. A família como aquela que é a célula vital e aquela que nos forma nos valores, e logo me veio essa imagem, essa lembrança, na verdade, da minha infância. Um dia eu morava em uma favela ao lado de um campo de futebol, na periferia da zona norte de Osasco, e eu me lembro de um dia ter ido brincar de bola no campo, e depois que terminou, ali com os meninos, o jogo de futebol, eu já estava me dirigindo para casa quando eu encontrei um par de chinelos na beira do campo ali. E como todos já tinham ido embora, eu peguei aquele par de chinelo, porque eu achei, então é meu. Minha cabeça era assim, eu achei, é meu. Levei para casa, e assim que eu cheguei em casa, minha mãe perguntou, e esse chinelo aí? Aí eu respondi, eu achei no campo. Aí meu pai escutou a conversa e falou assim, e de quem que é esse par de chinelo? Eu falei, agora é meu, porque achado não é roubado. E ele disse, achado não é roubado, mas tem dono. Então você volta e devolve. E eu disse para ele, mas eu vou devolver para quem? Se não tem mais ninguém lá, eu não sei quem é o dono. Ele falou, então você volta, senta no lugar que você encontrou e espera o dono voltar. Eu falei, mas e se ele não voltar? Você vai ficar esperando até que ele volte, porque ele vai voltar. Eu fiquei 1 hora na beira do campo,
sentado no lugar onde estava o chinelo, sendo guardião do chinelo, até que o menino voltou e eu entreguei para ele. O que meu pai e minha mãe fizeram comigo? É a família imprimindo os valores desde pequeno. Às vezes, na sociedade soltam alguns jargões, por exemplo, este achado não é roubado, e a gente entende isso como uma verdade, e se não tiver quem nos oriente, a gente adota esse comportamento para o resto da vida, e acaba se apropriando de coisas que não lhe pertencem. A ética, a moral, exige de nós um comportamento voltado para o bem, fundamentado na verdade e voltado para o bem. E meus pais, ainda que com poucos estudos, meu pai só teve até a 4ª série, minha mãe não pôde nem estudar, foi analfabeta. Não foi a outra instituição, a escola, que também tem o seu papel na sociedade, mas não foi a escola quem imprimiu os valores e o comportamento deles. Eles certamente receberam isso dos seus pais e transmitiram a nós, e a gente procura hoje, casado, também transmitir aos nossos filhos e netos. Nessa transmissão de valores, numa tradição familiar, que embora tenha também suas falhas, todos temos, mas que sabe discernir e separar o que deve ficar para a vida, ficar no caráter dos seus próprios filhos. Eu me lembro daquela cena e por isso eu recordo frases simples dos meus pais, que era aquele que pega uma agulha é capaz de assaltar um banco. Aquele que se apropria de uma pequena coisa que não é sua, um dia pode se apropriar de coisas grandiosas. E essas pequenas coisas que pareciam ser tão simples, e são simples, na verdade forjam o caráter de uma pessoa. E hoje nós percebemos uma desregulação institucional, onde as famílias e as instituições talvez tenham perdido a consciência de qual que é o seu papel específico. Quando a instituição familiar não assume objetivamente o seu papel, seja por desconhecimento ou por uma deturpação hoje que não permite mais aos pais saberem quais são os seus papéis dentro de uma família, acaba que as outras instituições precisam absorver responsabilidades que não são suas. Quando a família não assume esse papel, a escola às vezes tem que assumir esse papel, e daí o professor se sente, além de ter que ensinar um conteúdo, ensinar matérias, precisa também educar aquele menino, aquela menina que não foi educada em sua casa, porque a primeira instituição lhe faltou. Se a escola não consegue cumprir bem com o seu papel, então talvez a universidade o faça, mas as universidades não dão conta de fazer isso. E alguém pensa, talvez a empresa, enquanto instituição, depois vai fazer isso. Ou se é um menino que foi para o exército, talvez o exército, a instituição vai imprimir uma disciplina e aí vai estar sempre delegando às outras instituições aquilo que a primeira das instituições, a primeira e a principal, a base da sociedade deveria fazer, que é a família. Quando ela não cumpre o seu papel, nós temos realmente uma desregulação institucional e a sociedade sofre as consequências disso. Eu anotei um monte de coisas aqui, mas eu não vou falar de todas elas não. Eu queria só, talvez, relembrar aqui, numa perspectiva mais da filosofia política, que é onde hoje eu exerço uma missão, relembrar, numa linguagem ainda que filosófica, mas relembrar que a família, ela é, na verdade, um corpo intermediário. A gente tem um Estado com todos os seus deveres, e nós temos cada pessoa, o indivíduo, né, cada pessoa na sociedade. Entre a pessoa comum e o Estado, a instituição intermediária principal é a família. Ainda que haja várias outras instituições, a família é esse corpo intermediário que equaliza uma sociedade, que dá consistência a uma sociedade. Ela funciona como um mecanismo de garantia de moderação do próprio governo, porque na ausência de um corpo intermediário como a família,
e sobretudo, Marcelo, famílias fortes, né? O Marcelo vai falar sobre isso, de uma família forte, não há nenhum tipo de resistência a qualquer possível poder soberano de um Estado que queira ingerir, interferir, e numa linguagem mais simples, se intrometer na vida da pessoa e da família. Um Estado que deve servir à sociedade, que deve servir às pessoas, acaba às vezes se perdendo na sua autocompreensão de seu papel, e quem pode intermediar e corrigir os rumos do Estado é a instituição intermediária, que é a família. Desde que na sociedade as famílias saibam qual é o seu papel. Para que ela existe? Né, dentre tantas outras definições que poderíamos dar. A gente pode dizer que a família é uma condição, inclusive, para a liberdade da pessoa humana. Para uma pessoa ser livre, ela precisa, sim, de garantias do Estado, mas ela precisa especialmente de uma família que a forme para o valor da liberdade. Ser livre não significa ser desconectado ou, de repente, não dependente de ninguém. Não é isso. A liberdade, e eu quero só comentar sobre isso, a liberdade significa que a pessoa precisa ter consciência de qual é o seu papel no mundo. As instituições legislativas, jurídicas, têm seu papel institucional de garantir as liberdades mais, sejam elas constitucionais, sociais, mas a liberdade humana mesmo, ela passa por uma formação que é a família, e só a família é capaz de dar para uma pessoa, para uma criança e para uma pessoa. Me permita aqui citar dois textos bíblicos. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que ele está dizendo é que a verdade torna a pessoa livre. Se levar para um campo teológico, que é até a minha área, a minha formação, o próprio Jesus para nós é a verdade que liberta. Mas num campo mesmo social, filosófico, a verdade é libertadora. Ainda que não dependa e não queira se levar para um campo religioso da fé, a verdade é sempre libertadora. Quem conhece a verdade se torna livre. E o principal ambiente, professor, para a gente poder viver a verdade é na família. Porque na família a gente não tem, não é que a gente não quer, a gente não consegue se esconder. Na família tudo se revela. Na família as pessoas sabem quem nós somos. Os pais, os filhos sabem de quem são os pais, sabem das suas verdades, esposo e esposa sabem a respeito do outro, porque a verdade, ela não precisa nem ser evocada por alguém. A verdade, ela se manifesta. A verdade ela tem uma epifania, né? Uma manifestação própria dentro da família. Quando a família compreende qual é o seu papel. E quando uma criança cresce num ambiente de verdade, ele não tem medo do que pode acontecer na sociedade. Porque a verdade o torna livre. A verdade não permite que ele se esconda, não permite que ele crie personagens, sobretudo em um tempo, vereador Jorge, em que os perfis de internet escondem a verdade a respeito das crianças, dos jovens, dos adolescentes e adultos, onde são criados personagens para poder se relacionar com os outros. Quando a família não está na base, essas máscaras que a sociedade disponibiliza cria fragilidades nas relações sociais. E é na família, e só na família, quem aqui participa de alguma experiência religiosa, como eu participo, você pode ir para um grupo de oração, você pode viver uma experiência na igreja e as pessoas te admirarem, você pode usar da palavra para pregar, para anunciar, mas quando volta para casa, é lá na sua casa que sabem de fato quem você é. Os títulos e as imagens que aparecem, sejam na internet ou nos púlpitos da vida, elas podem até expressar algo da verdade, mas a verdade mesmo está na relação interna, sobretudo intrafamiliar, aonde as pessoas são o que são, aonde as pessoas não precisam disfarçar. Eu
às vezes saio animado da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, porque a gente conseguiu fazer um grande projeto, então vem algumas das grandes emissoras e nos entrevistam, e a gente começa a ficar encantado com aquilo, e daí vem alguém e elogia, parabéns, deputado, e você volta no carro oficial, e quando chega em casa, minha esposa fala, que bom que você chegou, pega o saco de lixo ali e coloca aqui, porque é na família que você é o que é. Lá fora as pessoas têm uma impressão a teu respeito, mas é dentro de casa que se revela. Quando você não sabe quem você é, ou seja, se você não foi formado na verdade, dificilmente vai ser livre, porque você vai viver em cima de elogios, vai viver em cima de uma imagem de cidadão ou de sociedade que não é o fundamento. Por isso que eu volto aqui a essa questão, primeiro, da liberdade que se fundamenta na verdade. E a liberdade é um tema importante dos valores da família. Aliás, São Paulo disse, o apóstolo Paulo disse, é para a liberdade que Cristo nos libertou. E, Rafael, eu acho isso interessante, porque há muitos que pensam que a principal função de Jesus tenha sido trazer a felicidade, e pensam na família ou na sociedade como uma experiência de felicidade, mas eu entendo que a principal experiência é a experiência da liberdade. É para a liberdade que Cristo nos libertou, não foi para a felicidade. A felicidade cristã das bem-aventuranças é feliz aqueles que sofrem, felizes os que são perseguidos, felizes aqueles que são humilhados, e essa felicidade não contempla muito a ideia do nosso mundo atual. Mas antes disso, a felicidade é consequência de uma liberdade. Quem é livre é feliz ainda que sofra. E a liberdade passa, de alguma maneira, por um papel institucional da família, e com isso eu fecho essa questão do valor da liberdade e da verdade como princípio fundamental para se viver dentro de uma casa. Tanto mais livres são as pessoas numa família, quanto mais verdadeiro é o relacionamento familiar. Quando a gente não precisa trazer para dentro de casa as nossas máscaras. A liberdade não pode ser entendida como uma faculdade de fazer o que quer que seja, mas ela significa, o Papa João Paulo II chamava de um dom de si. A liberdade é se oferecer pelo outro. E a família é aquela que nos ensina o tempo inteiro a ser para o outro, a existir para o outro. Não num egoísmo, né? A família deveria ser compreendida naquela definição tão bonita do magistério da Igreja Católica, que diz que ela é uma comunidade de amor. A família é uma comunidade de amor. E é só na família que as pessoas conseguem entender verdadeiramente qual é o significado do amor. Não esse modelo de amor, ou essa compreensão de amor equivocada que tem na sociedade, que é mais um prazer, uma satisfação pessoal, mas de um amor autêntico, o amor como dom de si. É só na família que a gente entende o significado do que é o bem. Não o bem para mim, porque dentro de uma família você nunca está sozinho, nunca está isolado. O bem para si é um egoísmo. O bem para mim o tempo inteiro e exclusivo não é mais do que um egoísmo. Na família a gente entende que o bem é, antes de tudo, um dom de amor para o outro, um fazer para o outro. E é só na família que, além do amor e do bem, a verdade, de fato, se realiza, como eu comentava aqui. Não a verdade para mim, que é somente um relativismo, é a minha verdade, mas a verdade do bem comum, a verdade para a família. Ou seja, a gente começa a conjugar alguns valores, por exemplo, como o princípio e valor do amor, do bem, da verdade, e a família se torna essa casa, esse espaço privilegiado, onde os valores são fecundados, enraizados, onde forjam o caráter. Alguém diz, por que você, talvez te pergunte isso, por que você não comete um crime? Alguém pode falar, não, porque eu tenho medo de ser preso, porque quem comete um crime é cerceado da liberdade. E eu penso, eu não cometo um crime porque eu aprendi com os meus pais, eu aprendi com a minha família.
o bem, o amor, a verdade, o respeito. Vocês entendem que antes da pena tem um valor que te conduz. Há também, por meio da instituição de segurança, uma pena disciplinar que ajuda a corrigir. Mas isso vem depois. O que vem antes são os valores que vão dando alicerce para a nossa vida. Ora, eu não vou pegar algo porque vai prejudicar o outro. Não vou pegar algo de alguém porque isso, meus pais me ensinaram que não me pertence. Se não me pertence, não é o fato de prejudicar mais ou menos. Antes do mal que pode até causar para o outro, eu já sei que aquilo está no seu princípio equivocado e errado. Entende? É na casa, é na família que a gente vai vendo isso. E por fim, dentro de talvez uma definição mais filosófica ainda daquele paradigma entre o individualismo e o personalismo, a gente poderia dizer que o individualismo tem sido um dos problemas mais graves do nosso tempo. O individualismo tem nos distanciado, não só nas nossas relações sociais, mas especialmente dentro das nossas casas, né? Hoje a gente vê os jovens, sobretudo, cada um com o seu celular na mão, cada um com a sua vida, a sua história, o seu mundo na sua mão, e o pai ou a mãe que está ali na sala ou no quarto vizinho recebe uma mensagem de comunicação entre filho e pai, porque cada um está dentro do seu próprio mundo e não consegue mais se relacionar com o outro. O individualismo é esse sujeito que usa a liberdade para fazer o que quer, segundo a sua verdade, como eu contava, segundo aquilo que lhe agrada ou que lhe seja útil. O individualismo, na verdade, é uma experiência do egoísmo, do qual todos nós estamos sujeitos, desse ser egocêntrico que busca a sua própria felicidade, normalmente uma felicidade utilitarista, baseada no prazer, na satisfação imediata, na vantagem exclusiva, fora do verdadeiro bem. Nós podemos ser pessoas extraordinárias, mas nós vamos precisar vencer o individualismo que está presente hoje na nossa sociedade. E por que eu estou falando isso? Porque eu vejo, talvez seja uma tese equivocada, mas eu pelo menos experimento isso na minha família, que a família é uma resposta. Se ela se tornar de fato uma comunidade de amor, ela se torna uma resposta contra o individualismo tão presente na sociedade, que está distanciando pessoas, pior do que isso, que está criando disputas e provocando um autoritarismo onde um não só quer mais estar distante do outro, mas quer derrotar o outro. Uma sociedade que vai se polarizando cada vez mais no radicalismo, no extremismo, onde uma pessoa não vê o outro. E eu estou falando de tudo isso porque eu vejo que lá no começo, lá na base, a família talvez esteja deixando de cumprir o seu papel e ela precisa voltar a assumir o protagonismo na sociedade. Voltar a assumir o protagonismo não significa deixar o Estado ou uma ideologia do Estado, talvez do governo da vez, ou aquele que está no poder, ingerir na família. Não, estou dizendo a família voltar a assumir o seu papel na sociedade. Agora, é verdade que muitos já não sabem como fazê-lo. Muitas famílias já perderam a referência. Já ficaram distantes, talvez, dos pais, dos avós, e a cultura atual talvez já tenha desvirtuado, inclusive a definição de valor. Então, o Estado acaba tendo um papel subsidiário de apoio, de orientação, e é isso que eu vejo, por exemplo, a Secretaria da Família fazendo em Osasco e tantos outros que estão trabalhando, o Estado ajudando a família a assumir o seu papel. Não é fazendo ou assumindo o papel da família, como muitas vezes se tentou fazer. Se os filhos não estão educados, então deixa que a gente vai criar aqui uma secretaria, que nós vamos cuidar disso para você. Não. Nós precisamos disponibilizar, que seja órgãos públicos, secretarias, ou o que quer que seja, mas para dar de novo à família a autonomia, para dar de novo à família o poder e a responsabilidade de assumir o seu papel na sociedade. Enfim, a família é a célula vital por N razões, depois aqui vão aprofundar um pouco mais nisso, mas eu concluo com um pensamento de São João Paulo II,
Aliás, muito antes dele, lá Paulo VI e outros papas já falaram, e eu não sei se, talvez eu citando demais a questão de algumas lideranças católicas, deixa alguém desconfortável, mas eu queria que você não pensasse assim. Eu só estou falando da experiência que eu vivo, eu sei que tem outras experiências em outras denominações, mas a experiência que eu vivo a partir daqueles que me lideram me mostra alguns caminhos. Por exemplo, João Paulo II, aquele papa foi tão conhecido, dizia: uma nação verdadeiramente soberana e espiritualmente forte é sempre composta por famílias fortes, cientes da sua vocação e da sua missão na história. Quer dizer, quanto mais forte for a família, não o Estado, não a pessoa individualmente, mas quanto mais forte for a família, mais ciente ela for da sua vocação, melhor será a nossa sociedade, porque a família cumprirá o seu papel. Inclusive, quando as famílias cumprem com o seu papel social, o custo Estado é ainda mais reduzido, né, Marcelo? Quando a família cumpre o seu papel, fica mais barato para os prefeitos, Rafael. Quando se investe na base, que é a família, então a própria sociedade tem um bônus extraordinário, não só econômico, do ponto de vista econômico, porque os investimentos são muito mais baratos para uma família, para investir numa família, do que se depois tiver que cuidar das consequências dessa falta de investimento na base, mas sobretudo dos comportamentos, dos valores, das atitudes, dos princípios, dos valores que essa pessoa como cidadã vai poder assumir na sociedade. Investir na família significa, de fato, ser responsável no seu papel. Papel do pai, papel da mãe, investir. Investir aqui, eu não estou falando de só pagar uma boa faculdade para os filhos, mas de investir no relacionamento, na formação de valores, de assumir o seu protagonismo, o seu papel, e não transferir ou delegar a terceiros, ainda que sejam bons professores, outros formadores, a responsabilidade dos filhos. A responsabilidade é nossa, de pais e avós. E me permito dizer, para encerrar, na condição de avô, como estou hoje, de 5 netos. Não, o avô e a avó não é para estragar os netos, como dizem. Não, já eduquei os meus filhos e agora o meu papel é só estragar. Essa é outra mentira que foi colocada. Agora, como avô e como avó, você tem experiência de acertos e erros que você teve com o seu filho. Agora é hora de ajudar os seus filhos a não cometer os mesmos erros. E fortalecer a liderança dos seus filhos, falando para os netos o quanto que eles têm que obedecer aos pais. Não simplesmente dizer, não, agora os pais que eduquem e eu só quero me divertir, eu só quero aproveitar. Este é um equívoco, porque agora com a sua experiência de avô e de avó, você pode fortalecer ainda mais a sua família. Enfim, eu acredito numa civilização do amor. Acredito que a família é o centro e o coração dessa civilização do amor. E não me sinto nenhum herói em poder hoje estar presidindo, coordenando uma frente parlamentar em prol da vida da família no Estado, em poder fazer uma fala como essa ou colaborar com algumas coisas que estão acontecendo, não. Porque eu não acredito que tenha nenhum salvador da família. Eu acredito que são as famílias quem podem nos salvar nessa sociedade. Muito obrigado.